Seu filho, ele já foi estimulado a reconhecer, ele já reconhece as letras, ele já reconhece os sons, ele já tem consciência fonológica. Você já percebe isso quando você pede para ele escrever do seu jeito. E a partir do que ele escreve, você já percebe que ele tem uma consciência fonológica, tá bom? Então, a criança vai escrever o nome elefante. Primeiro, ele não escreve de forma aleatória. Ele pensa, ele fala a palavra elefante. Ele compreende que tem os pedacinhos e repete. Elefante. E a partir daí, ele já pode fazer sozinho. E aí, ele faz. Elefante. Você viu a escrita do seu filho desse jeito. Não diga, tá errado, não é assim. Ou então você sai falando, primeiro bota o E, depois o L, depois o E. Não, calma. Ele vai percebendo que tá faltando algumas letrinhas. Mas para que ele perceba, é preciso que faça uma intervenção positiva e não negativa. Porque ela aqui já está progredindo. Ó, elefante. Por isso que é importante a escrita espontânea, tá? Vaca. Vaca. Quando a criança já compreende o valor sonoro de vogais, a partir daí, ela sendo estimulada a reconhecer o valor sonoro de consoantes, e ela consegue avançar pela palavra peteca. Ela vai escrever K. Aí ela já representa o som de uma consoante, do P. Cavalo, ela vai colocar, ó, Cavalo. Se você olha para essa escrita da criança, você pediu para ele ler, ele leu cavalo. Você fala, tá errado. Você inibe e desestimula a criança a progredir, sendo que ele já está progredindo. Para essa fase onde a criança já está na hipótese com valor sonoro, como vocês acabaram de ver, onde ela representa para cada som, para cada pedacinho, uma letra, onde deve haver agora as intervenções. Então, ela sai do nível silábico com valor sonoro de letras para o nível silábico alfabético, que é onde ela começa a ter a consciência sílaba. Mas para que a criança avance, é importante propor o trabalho com o alfabeto móvel. São letrinhas, né, separadas. Pode ser de papel, de EVA, pode ser de recorte de revista, de livro. O importante é a criança ter acesso ao alfabeto móvel. Então, aqui, no momento dele representar a escrita, digamos que ele escreveu lá do jeito dele, cavalo. Como é que vai ser essa intervenção? Quando você fala K, sai somente o som do A, fala aí, repete, peça para ele repetir. Ao repetir, ele vai perceber que quando ele fala K, ele não está falando somente A, tem outro som. Nesse momento, ele ainda não consegue identificar sozinho que o C tem som de K. Então, você apresenta o C e ajuda ele, nesse caso, a perceber o som do K e formar o K. Depois, vamos lá para o segundo pedacinho. Vá. Pede para repetir. Como é que fala vá? Ele repetiu o som do vá. Ele não percebeu que tem o V, peça para ele olhar para o espelho, para o celular ou para a sua boca e pede para ele repetir. Vá. Ele compreendeu que tem o V. Ah, tem o V. Então, vamos lá, forma a sílaba vá. E ló. Ló é o ó. Peça que ele observe a diferença quando eu falo ó e quando eu falo ló. Se ele não percebeu, faça demonstração com a língua, que o som do é li, le, lá, lé, li, ló. Ele vai perceber o valor do som do L. Apresenta o L se ele não estiver lembrando, pede para repetir o som do L com a língua lá no céu da boca. Ele vai falar ló. A partir daí, você formou a sílaba ló com ele. E assim, essas intervenções com o alfabeto móvel, elas são necessárias para que a criança
perceba mais tarde, um pouquinho mais para frente, e aí ele vai entender que K não tem só uma letra, que tem um som de duas letras juntas. Vá, ele já vai representar a sílaba vá, que não é apenas a. Falar a é diferente de falar vá. E ló, e ele vai compreender quando ele perceber, né, que o som do ó é diferente do som ló. Então, aos poucos, a criança vai avançando e vai percebendo o som das sílabas. Estimular a identificação também da primeira sílaba da palavra é muito bom. Você fala a palavra, para a criança, a palavra bola. E aí, aos poucos, ele vai perceber que a primeira sílaba de bola tem o bó. A primeira sílaba de dado, ele vai perceber que tem o dá. A primeira sílaba de mala, mala, tem o M com A e forma ma. Para que a criança avance para o nível silábico alfabético e não lê falando assim, B com O. Não. Dessa forma, a criança vai demorar um pouco mais para conseguir ler palavras. A criança vai ler o nome cavalo. Aí ela fala C com A, K. V com A, vá. L com O, ló. Quando ela volta, ela não lembra mais qual foi a primeira sílaba, porque esse com acaba atrapalhando. Trabalha com ele a ideia de que é K, Bó, Dá, Ma, Vó. Para facilitar o processo, uma outra dica, quando é uma palavra grande, é você ensinar Cá, Vá. Aí volta, ele falou devagar, não foi? Cá, depois ele falou Vá. Aí pede ele para voltar e falar rápido. Pronto, de novo. Cavar. Se você pediu para ele ler rápido, cavar, quando ele falar o ló, ele já vai lembrar da palavra. Então, isso ajuda bastante. É um exercício interessante que ajuda a criança a evoluir na forma de ler. Tá certo? E para ensinar a ler, o ideal é a letra bastão, porque ela está separada e a criança entende que uma letra encostando na outra letra, uma letra próxima da outra letra, forma uma sílaba. Se você vai ensinar a criança a ler com a letra cursiva, com a palavra toda grudadinha uma letra na outra, ela vai ter uma dificuldade maior de fazer essa leitura. Uma criança que ainda está iniciando no nível silábico. Se ele já está no alfabético, ele já vai associar sozinho. Mais para frente a gente vai estar falando sobre isso. E o nosso próximo vídeo será uma intervenção maravilhosa em forma de brincadeira. Nós vamos aprender a brincar com o troca-troca de letras. Essa dica é maravilhosa, essa experiência é essencial para crianças que já estão no nível silábico com valor sonoro e que precisa avançar para o silábico alfabético, que eu vou estar falando também em outro vídeo, tá bom? Então, aguardem que em breve eu vou estar trazendo essa experiência de leitura que você vai poder fazer em casa com seu filho, tá? Beijo, tchau!